Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Os alunos que estão aí participando do projeto de ensino à distância e a gente com esse compromisso de fazer aula online. Queria, antes de gravar a aula de hoje, fazer alguns esclarecimentos para os alunos de uma forma geral, né? Os alunos que precisam entender que estudar não é fácil, estudar é muito difícil. Faça ser idiota, né? Faça ser ignorante. E o conhecimento que não serve para melhorar o mundo que a gente vive não é o conhecimento que a gente está desejando na escola, né? Trazer do passado para o presente, questões para o futuro, né? Então isso da história é ter esse entendimento do que tem a ver comigo, eu me sensibilizar, eu me posicionar diante do fato, o que tem a ver a escravidão, desde a época do antigo da antiga história, passando pela modernidade, e entender hoje em dia, se entender a democracia, que a gente fala tanto democracia, então, conceito fundamental para a gente tentar encerrar esse primeiro bimestre, né, trabalhar com vocês. Então eu queria chamar a atenção dos alunos que isso da história não é só copiar, colar e recortar lá a pesquisa. Você precisa ler, você precisa dialogar com o texto, você precisa interferir, você precisa mostrar que teve uma relação com o estudo. Então você tem que escrever usando suas próprias palavras. Eu percebi os alunos, né, até fiquei assim de brincar com eles, escreveram sobre Hegel, escreveram sobre o status quo. Será que no fundo, conseguiu ler o que copiou? Porque eu vi aluno que copiou de um, que enviou para o outro sem nem mudar o nome do trabalho, né? Então o que eu pedi para você fazer como avaliação é que você faça um resumo da aula, que você escreva o que você gostou, faça crítica, que você dê sua opinião, que você anote alguma palavra. Então que você aprenda a escrever no seu caderno e você pode fazer um print e enviar o que você escreveu, o que você desenhou, o mapa que você fez. Eu vou aceitar também. Então você pode produzir um mapa conceitual, os conceitos históricos que vão saindo e se encaixando um após o outro para dar uma sequência, um contexto. Você pode produzir um resumo simples, né? Que tem um começo, tem um meio e tem um fim, e que você aprenda a escrever com as próprias palavras, né? Então eu vou aí dar o João Paulo Marinho, Bruno Fábia, Ana Clara, Mariana Colebrusco, né? Eu percebi assim um pouco dificuldade dos alunos entender que não dá para continuar fazendo assim mais como vocês faziam até no passado. Vocês têm que aprender. E isso que vocês me entregaram, eu estou aceitando como avaliação, mas não é o correto. Você precisa escrever usando as suas próprias palavras. 3. Aí você pode me pegar. Então, para a gente poder falar e sensibilizar vocês sobre esse assunto, queria tentar, assim, convidar vocês a fazer uma atividade de interpretação de fato, de imagem, de estudo iconográfico, saber que a história é documentada em fontes, que o historiador é um cientista também, ele trabalha em cima do que arqueólogos, paleontólogos, geógrafos e entre todos os outros estudiosos, pensadores, né, que se debravaram sobre um conhecimento, um trabalho de pesquisa, geração após a geração. Então a gente poder entender um conteúdo fundamental para encerrar o primeiro bimestre, porque é a democracia que se forma na Grécia, né? Porque a democracia que se forma na Grécia, que a gente tem hoje uma ideia de democracia, demo, o povo, cracia, o poder do povo, né? Então você vê o povo tem o direito de escolher um governo, e um governo depois que aumenta o preço dos impostos, que diminui o salário, que corta emprego, que tem envolvimento aí com outras coisas, etc, né? Então a democracia como poder do povo, que nasceu lá na Grécia Antiga, e entender a relação que tem hoje o tempo e o espaço, a importância da democracia ainda hoje, e uma democracia de fato, como foi falado pelos filósofos antigamente, né? Quando se inventou a democracia, inventou a questão politique, né? O idiotique. Então o grego dizia em uma palavra, o que nós chamamos de duas para poder compreender, né? O poli, o povo, e o que pensa, né? Então quem pensa no povo é político, e o idiotique, né? O que pensa em si mesmo, ou só por dentro de si, esse então não é o que interessa, a gente está formando. Precisamos formar um aluno com uma mente ampla, né? Entender que a política não é eleição, votação, candidato, a política é o bem comum, é eu, você, nós, pensarmos o bem comum, né? O que fazer para melhorar a vida na cidade. Então compreender que a democracia é a escravidão de mão dada. Desde aquela época, a democracia é limitado aos eupátridas, né? Aos patrícios, né? E a escravidão, né? Vou tentar ressaltar que a escravidão, apesar de ser a base de toda a história
que a escravidão antigamente, o trabalho forçado dos escravos, você imagina o que seriam dos reis, os seus templos, dos jardins suspensos da Babilônia e as pirâmides do Egito, se não fossem os escravos, né? Então vamos lembrar que a escravidão naquela época não é como a escravidão moderna, uma escravidão também que para os conquistadores, colonizadores, foi importante, né? Então, gostaria de convidar você a entender um pouco de novo a história da colonização, entender a escravidão, que é a matéria lá do 8º ano, né? O mundo antigo, com a escravidão de mão dada. Então, o trabalho escravo e principalmente um trabalho onde, por exemplo, a pessoa poderia ganhar sua imortalidade. Então, os servos do faraó que trabalhavam, eles trabalhavam para um Deus vivo na terra. Então, nada mais glorioso, né? Para que a pessoa trabalhar para o próprio Deus vivo dentro da terra, né? Então, o poder todo dos faraós, né? Como é que poderia entender esse poder todo? Porque quem que construiu todo esse poder? Hoje a gente não consegue imaginar como é que seria estar vivendo naquela época, né? Então, uma simulação. Você imagina no meio de um deserto, os caras terem construído uma obra faraônica, porque talvez não tenha uma explicação melhor, ou talvez uma obra extraterrestre, né? Incomensurável, porque até hoje os segredos do Egito ainda não foram totalmente desvendados. Você imagina a tecnologia daquela época, você viver no meio do deserto, entre flores, entre o trabalho escravo, a cobrança de impostos, né? Então, a obrigação de pagar os tributos, de pagar os impostos, pagar as oferendas. E para isso o poder de polícia, né? Poder de repressão, de exército, tudo isso para compreender a grandeza do poder do faraó. A importância da agricultura, da pecuária, a revolução agrícola, a revolução urbana, né? De uma forma geral, o processo de sedentarização humana. Então você imagina, no meio de um deserto, a abundância de alimentos, a abundância de frutas, a abundância, né, de cereais que eles podiam cultivar e a quantidade de fartura que promove a produção de excedente. Então, os impostos, um exército, um povo escravizado, a cobrança dos impostos, né, e a acumulação dos excedentes, isso faz com que o poder da civilização cada vez maior. Lembrando que sem a água, né, como disse o pai da história, Heródoto, o Nilo é uma dádiva. O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Quer dizer, sem o rio não teria existido a civilização. Então, pessoal, para a gente compreender essa história, né? O Alto Egito, o Baixo Egito, a dinastia, Amenófis, Akhenaton, Ramsés e entre outros tantos, né? Que a gente poderia talvez estimular você a fazer uma pesquisa paralela, né? Então você percebe que eles eram negros, né? Os faraós também eram negros, os egípcios eram negros, e você vê a novela mostrando eles branquinho, branquinho, né? Você vê o fake news, a mentira, em pleno século XXI, o engodo, né? Como se o negro não fosse capaz de construir uma civilização esplendorosa, uma civilização impossível de se explicar até hoje. Então, pessoal, essa história de que a influência de extraterrestres na civilização antiga, né? Dos egípcios, dos sumérios. Essa é uma evidência até hoje inexplicada, né? Lá no Egito Antigo. Apenas a gente não poder levar vocês para estar indo lá fazer uma excursão diretamente às pirâmides do Egito, né? Para você ver como é que foram inscritos naquela época inscrições como um helicóptero, um disco voador. Parece brincadeira que isso foi feito antes de Cristo, né? A grandeza, a opulência, o esplendor, a Babilônia maravilhosa. Então a sociedade teocrática, a sociedade de Rigadio, a sociedade antiga, né? A sociedade mesopotâmica, o trabalho, o escravismo. Então seria importante o trabalho ligado à religião, os escribas, os religiosos, os sacerdotes, como uma classe dominante aliado
aos reis, aos faraós, e uma forma de poder, o poder de interferir no conhecimento, o conhecimento sobre as questões da vida, da morte, né? Principalmente após a morte, o medo depois de, mesmo que morre, ainda ir para um lugar pior, né? O melhor. Então, o poder do rei absoluto e a representação desse poder, da importância dos escribas, né? De manter a cultura da teocracia. Então, a importância do conhecimento, né? A invenção da escrita, a escrita cuneiforme, a escrita que serviu para difundir não apenas o poder dos reis, dos faraós, mas também o conhecimento do mundo da humanidade, conhecimento da álgebra, da geometria, da matemática, da física, da química, das artes, da literatura, etc. Então, falar um pouco da democracia, da origem da democracia, né? Impossível compreender a democracia se a gente não entender a polis, né? A formação da cidade-estado grega, a cidade-estado, né? E como se fosse um país com leis próprias, com costume, com cultura, com educação, com política própria. Lembrando a geografia da Grécia Antiga, né? A Península Balcânica, o recorte do litoral, a região montanhosa, acidentada, que dificultava o acesso de uma região para outra, e assim nasceram as cidades-estados, como se cada uma fosse um país. A ideia de um parlamento, um grupo de pessoas entre os mais sábios, entre os mais velhos, entre os mais ricos, entre os cidadãos de bem, né, para decidir em conjunto os destinos da cidade. Então, como você percebe, né, a democracia, mas não eram livres os escravos, né? E os estrangeiros eram livres, mas não podiam participar da política, né? E livres ou não, as mulheres também não tinham direitos, né? E de qualquer forma, os cidadãos, quem eram os cidadãos, quem são os cidadãos? A ideia da democracia, o direito das pessoas votarem e quem recebeu o maior número de votos ganha, né? Democraticamente, com a participação de todos, evoluiu a história da República. Mas a República, né? Como os gregos desenvolveram o conceito, coisa pública, coisa do povo, assim como a democracia, né? Do povo, pelo povo, para o povo, mas de fato limitada aos patrícios, né? Limitada aí aos eupátridas, aos bem-nascidos, aos ricos. Uma breve comparação com a República Velha no Brasil, né? Que a República no Brasil também, quando nasceu, era controlada pelos fazendeiros latifundiários. Então, para poder entender que a formação da República, né, que deveria ser um governo para o povo, faz-se necessário a guerra, o poder militar, aumentar o número de escravos, aumentar o número de uma nobreza latifundiária, né, de pessoas ligadas a uma classe de burocratas para assumir as funções de chefe de Estado. Um mapa conceitual, né? Um organograma, um resumo, né? Que você deveria aprender a fazer também, assim, né? A República Romana, de um lado os grupos sociais, patrícios, plebeus e aqueles entre esses, né? Que lutavam pela igualdade. Então a formação da República necessitava-se direito ao povo, direito de terra. Então assim nasceu os irmãos Caio, Craco, Graço, né? A ideia de fazer reforma agrária, dar direito para o soldado poder participar da vida política, dar direito ao camponês, dar direito à terra, dar direito ao trabalho, dar direito a uma vida, né? Então para se formar a República, as instituições que são necessárias, a Assembleia, o direito, a Constituição, a ideia da república, a democracia, o poder do povo, o direito do povo. O povo não sabe o poder que tem nessa história até hoje. Infelizmente, hoje a democracia não deu conta da escravidão. 30 milhões de pessoas vivendo uma situação de escravidão. Em plena idade moderna, em plena idade contemporânea,
a gente ainda tem que conviver com o trabalho escravo no Brasil e em outros lugares do mundo. Crianças que trabalham, passam fome para sustentar a ganância e luxúria dos patrões, não distribuem renda. A escravidão hoje, porque a democracia não existe e não há uma distribuição de renda. Você vê que o empreendedor hoje é aquele que tem que se virar, tem que ficar sem direito, tem que ficar aí, às vezes, trabalhando muito e ganhando pouco. Então, pessoal, vamos fazer um rascunho aí. Qual a sua opinião sobre a democracia no Brasil atual? Tá aí, né? Agora são, ontem, mais de 15 mil mortos pelo Covid-19. Vamos falar de democracia, né? Porque quem tá morrendo é pobre. Pobre não tem condição de ficar no hospital lá e morre mesmo, né? Ainda hoje a democracia é um caso de polícia no Brasil e em vários lugares do mundo. Governos fascistas, governos autoritários impedindo a luta de direito do povo e mantendo a desigualdade social entre as classes. Uma democracia pressupõe um Estado de Direito, um Estado constitucional, uma Constituição aprovada, promulgada pelo povo e que deixe bem claro direitos do povo. Uma democracia que não se pensa direitos iguais, não pode falar que é democracia. Dos momentos mais importantes da história, a luta pela democracia em 1789 na França levou o povo a uma revolução que mudou os rumos da história. Então a França trouxe com a revolução a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade. A partir daí era abominável e inadmissível a escravidão em qualquer lugar do mundo. Todas as pessoas têm o direito de tomar parte no governo do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todas as pessoas têm o direito de igual acesso aos serviços públicos do seu país. A vontade do povo é a base da autoridade do governo, e isso deve exprimir-se através de eleições honestas, realizadas periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente, que salvaguarde a liberdade do povo.
Indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte